Miqueias 1, versos 2 a 16. Escutem todos os povos, prestem atenção, ó terra e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês. Do seu santo templo, o Senhor falará. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar. Ele desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale, e deixarei descobertos os seus alicerces. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e tudo o que ela ganhou com a sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína. Visto que ela os ajuntou com pagamento por prostituição, em pagamento por prostituição eles serão transformados. Por isso lamento e choro, ando descalço e nu, faço lamentações como os chacais e pranteio como os avestruzes, porque as feridas de Samaria são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anunciem isso em Gate, nem chorem. Rolem no pó, em Bet-Leafra. Moradores de Safir, sigam para o exílio em vergonhosa nudez. Os moradores de Zaanã não podem sair da cidade. O pranto do povo de Bet-Ezel tira de vocês o lugar de refúgio. Os moradores de Marote suspiram pelo bem, porque o Senhor fez o mal chegar até as portas de Jerusalém. Moradores de Laques, atrelem os ginetes aos carros. Com vocês teve início o pecado da filha de Sião. Entre vocês se encontraram as transgressões de Israel. Portanto, vocês darão presentes de despedida a Moresete-Gate. As casas de Aczib serão algo enganoso para os reis de Israel. Enviarei ainda quem tomará posse de vocês, moradores de Maressa. A glória de Israel chegará até Adulão. Cortem os cabelos e rapem a cabeça por causa dos seus filhos queridos. Alarguem a sua calva como a águia, porque esses filhos serão levados para o cativeiro. Deus não está em silêncio quando o céu decide falar. Vivemos na era da comunicação. Nunca tivemos tantas vozes, tantas opiniões, tantos discursos, mas, paradoxalmente, nunca foi tão difícil ouvir a voz certa. Muitas pessoas dizem, se Deus falasse comigo, eu mudaria. Se Deus fosse mais claro, eu obedeceria. O livro de Miqueias começa desmontando essa desculpa, porque a primeira verdade que o profeta apresenta é simples e direta. Deus fala. Deus sempre falou. O problema nunca foi a falta de voz, mas a falta de escuta. Escutem todos os povos, prestem atenção, ó terra e todos os seus moradores. Miqueias 1, verso 2. Quando Deus fala assim, não é um convite, é uma convocação. Miqueias profetiza em um período em que o povo tinha templo, tinha religião, tinha rituais, mas havia perdido algo essencial: sensibilidade espiritual. Samaria, capital do norte, e Jerusalém, capital do sul, se sentiam seguras, uma por causa da política, a outra por causa da religião. Ambas estavam erradas, e Deus decide falar, não porque odeia, mas porque ama demais para ficar em silêncio. Quando Deus se levanta, algo está errado, porque eis que o Senhor sai do seu lugar, ele desce e anda sobre os altos da terra. Miqueias 1, verso 3. Essa é uma imagem forte. Na Bíblia, quando Deus se levanta, é porque o pecado deixou de ser exceção e passou a ser normalidade. Deus não reage por impulso. Deus reage quando a consciência já não acusa, o erro já não constrange, o pecado já não assusta. O silêncio de Deus não é indiferença. O juízo de Deus não é crueldade. É o último recurso do amor. O pecado nunca fica confinado. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó. Miqueias 1, verso 5. O povo acreditava que o pecado era pessoal, a fé era privada, as escolhas não afetavam ninguém. Deus desmonta essa mentira. O pecado contamina famílias, corrompe lideranças, adoece a sociedade, enfraquece a igreja. Nenhum pecado é isolado, nenhuma desobediência é neutra. Samaria caiu. Jerusalém seguiu o mesmo caminho. E o texto deixa uma lição clara.
Conhecer a verdade e ignorá-la torna o pecado ainda mais grave. Religião não substitui arrependimento. Jerusalém tinha o templo, tinha culto, tinha sacrifícios. Mas Deus diz, na prática, isso não basta. A presença de símbolos sagrados não garante a aprovação divina. Religião sem arrependimento se torna apenas costume, tradição, aparência. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Deus não confronta para destruir. Ele confronta para salvar. Se Deus ainda está falando, é porque a porta da graça ainda está aberta. O lamento que Deus espera. Miqueias termina esse bloco com um tom de lamento profundo. Não é desespero teatral, é dor verdadeira. Isso nos ensina algo precioso. Arrependimento não é medo do castigo, é tristeza por ter entristecido a Deus. Deus não busca discursos bonitos, Ele busca corações quebrantados. Talvez você esteja aqui hoje e perceba, Deus já falou com você antes, já alertou, já incomodou, mas o tempo passou, a rotina voltou, a consciência se acostumou. A boa notícia desta noite é clara, Deus ainda está falando, e quando Deus fala, ainda há esperança. Hoje não é noite de decisão final, é noite de escuta sincera. Se você reconhece que Deus tem falado com você, seu coração precisa voltar a ser sensível. Você não quer ignorar mais a voz do Espírito. Eu convido você a fechar os olhos e repetir comigo essas palavras. Senhor, eu quero te ouvir.